Muito bem, galera, Ianzão na área. Hoje é 2 em 1 nessa parte da manhã. Tem o pré-jogo de Flamengo e Fortaleza e o pós-jogo bem curtinho da finalíssima de ontem da Champions entre PSG e Inter de Milão. Então já se acomoda, né, pra você acompanhar a análise primeiro de PSG e Inter, cara. Ontem vimos um massacre. Ontem vimos a maior goleada da história das finais da Liga dos Campeões, somando a fase Copa dos Campeões, né, que vem ali desde os anos 50 até 1992, e a fase da UEFA Champions League, que é a fase moderna e atual, que vem desde a temporada 92-93. Em 3 decisões, a maior diferença havia sido de 4 gols. Então, né, a gente tem aí o PSG quebrando o recorde, o PSG de Luiz Henrique, né, com lei do ex do Hakimi, gol de Desiré Doué, né, Kvaratskhelia, Mayulu. O Desiré Doué deu assistência, meteu, né, 2 gols importantes, né. Então assim, a gente teve aí um grande jogo do PSG. A Inter não viu a cor da bola, a Inter não conseguiu fazer muita coisa. Ficou praticamente do início do jogo até o final toda coada, né? Não via a cor da bola, o PSG tocava passe de forma rápida, de forma veloz. Agora, o Desiré Doué, meu amigo, 19 anos nas costas. Tem a mesma idade que eu e boa parte do pessoal que acompanha aqui, o Ianzão na área. Com 19 anos, eu e estas pessoas estamos na faculdade ou estamos penando para ir para a faculdade. Mas o Desiré Doué não, 19 anos nas costas, marcando 2 gols, dando assistência, dando um passe fantástico ali de letra em final de Champions. Na moral, cara, um dos candidatos a melhor do mundo é esse cara. Ele começou a jogar no profissional praticamente no meio dessa temporada e deu um impacto importante para esse time do Luiz Henrique. Agora, o Luiz Henrique, meus amigos, que técnico. Segunda temporada dele no PSG. Mudou o time, a forma do time de jogar. PSG da Liga dos Campeões, a Liga dos Campeões estava sendo eliminado na última rodada, no intervalo da primeira etapa, estava perdendo 2-0. Depois virou para 4-2. Foi para os playoffs, eliminou o Brest de forma tranquila. Depois o PSG ainda passou por oitavas de final. Nas quartas finais passou bem também, né? Na semifinal eliminou a equipe do Arsenal. Então assim, nas oitavas tinha eliminado o Liverpool, que era um dos favoritos e que conquistou a Premier League. Então assim, uma campanha muito merecida, um título muito merecido e incontestável do PSG. E que vai para o Super Mundial de Clubes, vai forte. Botafogo tem que tomar cuidado com esse Super PSG aí que, ó, não tá pra brincadeira mesmo não, hein? Pela madrugada. Agora, indo pro futebol brasileiro, indo pro Campeonato Brasileiro, pro jogo de hoje entre o Flamengo e o Fortaleza, cara, 11ª rodada, jogo este que vai acontecer hoje, 6h30 da tarde no horário de Brasília, no Maracanã, com transmissão apenas em pay-per-view pelo Premier, tá? Bom, o Flamengo vem de 7 jogos invicto, 3 vitórias seguidas, chega mais aliviado do que embalado nessa fase atual da temporada. Porque no último jogo venceu a equipe do Táchira por 1-0, um jogo sofrido, um jogo duro de assistir. O Flamengo dificultando mais a vida dele mesmo na Libertadores e com o Léo Pereira salvando aos 20 minutos do segundo tempo. E no final do jogo quase tomando o gol da eliminação, o gol do empate, mas o Rossi salvando. Mas foi no lance ali que tinha ali um impedimento, teve um toque de mão e poderia ter sido anulado ali, mas porra, foi preocupante. É preocupante o futebol que o Flamengo jogou nessa Libertadores, nessa fase de grupos. No Brasileiro vem até bem, né? O jogo passado terminou com vários, né? Vários, desempenho muito abaixo que a torcida do Flamengo esperava. E hoje é o último jogo do Flamengo antes da pausa para o Mundial de Clubes, antes do time embarcar para os Estados Unidos. Inclusive, nessa madrugada tivemos a definição do último adversário do Flamengo na fase de grupos, no grupo que já tem o Chelsea e o Esperance da Tunísia. Tivemos Los Angeles FC e o América do México. O Los Angeles FC venceu de virada, teve Igor Jesus definido na parada, Igor Jesus, meia ex-Flamengo, revelado da base rubro-negra. E o Buanga, meus amigos. O Buanga foi muito elogiado, né, pela forma como ele ganha ali
com facilidade no X1, enfim, é um jogador muito interessante e que o Flamengo vai ter que tomar muito cuidado. E o Flamengo pode assumir de novo a liderança do Brasileirão. Para isso precisa vencer o jogo contra o Fortaleza hoje e torcer para que o Palmeiras não ganhe do Cruzeiro no Mineirão. Já o Fortaleza vem também de uma sequência meio difícil. O time vem pressionado com o Vojvoda, uma classificação da Libertadores, digamos assim, culposa, né, quando não houve a intenção de se classificar, perdendo para o Racing na última quinta-feira por 1x0 com gol no minuto final, com o gol do Maravilha Martins, foi um golaço de bicicleta. E o time vem com 2 derrotas seguidas no Brasileirão. E é o primeiro fora da zona do rebaixamento. Está 1 ponto do Z4. Então vamos às prováveis escalações. O Flamengo do Felipe Luiz pode mexer no setor de ataque, né? Bruno Henrique e Cebolinha tem chance de voltar ao time titular. Everton Araújo e Alan estão brigando pela titularidade. De La Cruz e Gonzalo Plata continuam machucados e fora de combate. E Eric Pulgar e Matias Vinha já vão voltar a ser relacionados hoje, tá? Então assim poderemos ter retornos importantes. Então para a escalação tem Rossi no gol. A defesa com Léo Pereira, Léo Ortiz, Alexandre e Wesley. Everton Araújo ou Alan com Gerson e Arrascaeta, que é o aniversariante de hoje, no meio de campo. Na frente Luiz Araújo, Ayrton Cebolinha ou Michael e Bruno Henrique ou Pedro. Tá? O Pulgar é o único pendurado. Já o Fortaleza pode ter aí o Rosseto entrando no meio de campo, né? Então, assim, o Rosseto pode entrar no meio de campo, mas ele sentiu a panturrilha direita no jogo contra o Racing. Então, a gente tem aí um possível desfalque. Já Pedro Augusto foi expulso no jogo contra o Cruzeiro e tá fora. Então, possível time é João Ricardo no gol, Brites, Gustavo Mancha, Benjamin Kusevich, Bruno Pacheco, Emmanuel Martins, mais uma vez ali o Pochettino e o Caleb, Pikachu, Breno Lopes e o Lucero, tá? Então os desfalques: Moisés, Bruninho e Lucas Sacha no departamento médico, Pedro Augusto com suspensão, Caleb, Gustavo Mancha e o Emmanuel Martins estão pendurados e se levar cartão estão fora da próxima rodada do Brasileirão, que vai acontecer só depois da parada do Mundial de Clubes. A arbitragem é catarinense, é o Gustavo Hervino Bauerman, assistido por Alex dos Santos e pela Gisele Casaril, e o VAR é paulista, é o José Cláudio Rocha Filho, tá? Então a arbitragem é sempre um tema muito importante para ser debatido. Tomara que essa arbitragem hoje seja boa, viu? Bom, rodada 11 do Brasileirão começou ontem, com o Bahia vencendo o São Paulo por 2x1 na casa de apostas Arena Fonte Nova. Aqui no Rio, em São Januário, o Vasco perdeu para o Red Bull Bragantino por 2x0. O Bragantino assumindo provisoriamente a liderança. Daqui a pouco, no momento que eu estou gravando esse vídeo, são 9h37, então às 11 da manhã tem Mirassol Sport lá no Maião. Às 4 da tarde tem Santos e Botafogo e Juventude e Grêmio no Alfredo Jaconi. 2 jogos desses que terão transmissão da Rede Globo. Santos e Botafogo para todo o Brasil. E Juventude e Grêmio apenas para a RBS TV do Rio Grande do Sul. Às 6h30 tem Flamengo e Fortaleza, como eu já falei. Tem Corinthians e Vitória da Neoquímica Arena, que é jogo da Record. A Rede Record de televisão vai transmitir esse jogo, além da Casa TV. No mesmo horário, no Castelão tem Ceará e Atlético Mineiro. Às 7h30 tem Cruzeiro e Palmeiras no Mineirão. E às 8h30 da noite tem Inter de Porto Alegre e Fluminense, tá? Então, lembrando aqui, a classificação tem o Bragantino na liderança com 23 pontos, Palmeiras em segundo com 22, Flamengo em terceiro com 21, Cruzeiro em quarto com 20. Bahia em quinto com 18, Fluminense em sexto com 17, Ceará em sétimo com 15, Corinthians em oitavo com 14 pontos, Mirassol em nono e Atlético em décimo com 14, Botafogo, Grêmio e São Paulo ali empatados triplamente com 12, Inter em 14º com 11, Vasco em 15º com 10, Fortaleza em 16º com 10 pontos também. Na zona de rebaixamento, Vitória em 17º com 9, Santos em 18º com 8, Juventude em 19º também com 8, e o Sport em último com 3 pontos, ainda não venceu no campeonato. Bom, esse foi o Iazão na área pré-jogo, o Iazão na área 2-1, pré-jogo de Flamengo e Fortaleza, um pós-jogo mais curto de PSG e Inter de Milão, pela final da Champions. Então é isso, você que esteve aqui no YouTube, no Iazão UFC, inscreva-se, deixe o seu like, comente o vídeo, ative o sininho das notificações, me siga nas redes sociais que estão na descrição do vídeo, e se você quiser apoiar os meus projetos financeiramente, entre no apoia.se/IanFernandes. E você que esteve aqui no Instagram, Ian Fernandes 10 com 10 S, Ian Fernandes _ narrador e Rede Flyazão, segue a gente aí, curta, comente, compartilhe, pelo amor de Deus, engaje nos vídeos, ajude a chegar a mais gente, por favor, tá? Tem muita gente aí que, pô, tá curtindo coisa aí da Virgínia,
tá curtindo coisa de influencers aí que, né, não vou entrar muito em detalhes, mas tá deixando de seguir o jornalista, tá deixando de comentar, de engajar conteúdos muito mais importantes e muito mais úteis que uma certa influência, tá? É isso então, vamos então voltar mais tarde, assim que eu apito trilar pela última vez em Flamengo e Fortaleza aqui no Rio de Janeiro, no Maracanã. Fui!